A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Estamos muito felizes por estar aqui novamente nessa quinta-feira poderosa. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao nosso coração. Por que eu afirmo isso com todas as palavras? Porque nós iremos meditar na palavra do Senhor. Então, amado, isso é suficiente para ter a plena certeza que Deus falará fortemente aos nossos corações. Amém? Pega já a sua Bíblia, esteja preparada, porque esse culto vai ser maravilhoso. Deus tem uma palavra muito forte, uma palavra que vai mexer com as nossas estruturas, uma palavra que vai trabalhar nos nossos pensamentos, mexer com o nosso caráter, para que venhamos tomar algumas decisões que serão necessárias. Amém? Série de meditações. Está sendo colocado aí a conta da igreja para você também, se quiser entregar os seus dízimos, entregar suas ofertas, para gerar um pouco de facilidade, ou até contribuir também com oferta. Tá aí a conta, vai estar aparecendo aí, o Gabriel vai estar gerando o caractere, né? E vai estar o número da conta na Caixa Econômica Federal para você, se Deus tocar o seu coração, fique à vontade para que você possa contribuir e semear na obra do Senhor. Amém? Porque é algo maravilhoso, quando nós semeamos, nós somos ricamente abençoados. Pega a sua Bíblia já no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10. Pega já a sua Bíblia, Lucas capítulo 10. Nessa quinta-feira poderosa, Deus vai falar ao nosso coração. Amém? Abra o seu coração já, deixa Deus agir. Já pega já a Bíblia e deixa preparada aí, porque Deus vai falar, vai bradar, como diz, com voz profética. Amém? Eu quero te convidar agora a você fechar os seus olhos para que possamos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós te louvamos por esse culto maravilhoso que estamos iniciando agora e clamamos pela tua presença. Espírito Santo, começa a tocar em nossos corações. Espírito Santo, começa a visitar. Espírito Santo, começa a trazer renovo. Eu declaro sobre essas pessoas que estão agora assistindo nessa live, que possa ser visitadas poderosamente. Ó Deus, traz a provisão, traz o que for necessário, entra agora nesta vida, entra agora com o teu poder, assim o abençoo e declaro sobre a vida dela um novo tempo, com mais unção, com mais graça e com mais poder. Aleluia! Como é que você está, querido, essa semana? Ainda está recluso, está saindo? Se saia, nunca esqueça de ter os cuidados necessários, a higienização, evite aglomerações, nós temos que evitar, ok? Faz parte do que cabe a um tem que fazer. Isso é cada um de nós. Não espere que o governo faça tudo, sendo que a nossa parte nós não estamos fazendo. Eu creio que os nossos governos têm feito o que é necessário. Agora, se eu e você não interagir e participar, aí vai ficar mais difícil. Amém? Mas eu creio que nós somos um povo ensinado pela palavra, um povo temente a Deus. Então, amado, os nossos governos podem esperar e ficar sossegado, porque nós somos pessoas que cooperam para o bem da sociedade, que cooperam para o bem do reino de Deus, que damos bons exemplos. Amém? Então, abra sua Bíblia aí, em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Quero ler a partir do versículo 25. Aqui tem uma história maravilhosa. Vou só fechar a porta aqui do lado, já, ok? Lucas, então, capítulo 10, versículo 25. Diz o seguinte: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muito ferimentos, retribuíram-se
retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Amém? Amado, esse é um texto muito interessante para os nossos dias. E o nosso tema desse culto de hoje à noite é: quem é meu próximo? Quem é seu próximo? Ou seja, qual pessoa que você tem que ajudar? Esse texto, o X da questão é essa. Qual pessoa nós temos que ajudar? Quem é meu próximo? Eu tenho que ajudar todo mundo? Aqui muitos saem nas ruas da cidade e nos cruzamentos, nos semáforos, sempre tem alguém fazendo malabares, sempre tem alguém vendendo alguma coisa e até alguns pedindo dinheiro, alimentos e por aí vai. Todo lugar tem isso. Será que essa pessoa que está nesse semáforo é o seu próximo? Ou quando você talvez está andando, você vê alguém deitado no chão, esse é o seu próximo? Ou então, um parente seu de primeiro grau que está passando necessidade, esse é o seu próximo? Ou então, um filho, esse é o seu próximo? Aqui, irmãos, é o X da questão. Quem é o meu próximo? Se nós olharmos pelo nosso coração, nós iremos dizer que o nosso próximo é a nossa família. São os nossos parentes de primeiro grau. São os nossos amigos mais íntimos e mais próximos. Para nós é fácil entender isso. Então, se você acha que são essas pessoas que estão mais próximas de você, em nível de parentesco, isso quer dizer que você não ajuda ninguém fora da sua família. O seu próximo para você são só seus amigos. Agora, vamos pensar, isto é correto? Será se eu ajudo só as pessoas que eu conheço, isso está certo? Né? Ou então, vamos inverter o processo. Você só ajuda as pessoas de fora e não ajuda ninguém da sua família. Isso também está correto? É o que nós temos que entender hoje nessa palavra. Quem é o nosso próximo? Sabe por quê? Estamos vendo, nesses momentos que nós estamos passando, tem muita gente que está passando necessidade. Agora eu te pergunto, você consegue ajudar todo mundo? Então, se você não ajudou, você cumpriu essa missão? Porque eu creio, querido, que o evangelho que nós temos que pregar hoje tem que ser, vamos falar uma palavra que não sei se você já ouviu falar sobre ela, um evangelho integral. O que vem a ser um evangelho integral? O evangelho, querido, não é só você pregar a palavra. Evangelho integral é você também interagir nas áreas sociais que você tem condição de agir. É você dar uma cesta básica, é você dar uma oferta, é você ajudar alguém financeiramente, é você pegar um currículo de alguém e você conhece muitos empresários, aí você entrega esse currículo lá, indica alguém para um trabalho. Ou seja, esse lado social que talvez nós temos falhado como igreja. Somos bons para pregar a palavra, somos bons para ensinar, mas a hora de pôr a mão no bolso, essa é a grande dificuldade. Amém? Querido, nós como igreja nós temos que repensar esse papel social. Aqui Jesus, nos dá uma aula sobre quem é o nosso próximo. Quero falar aqui primeiramente, Jesus então ele começa conversando com os escribas. Logo aqui no versículo 25, Jesus está conversando com os escribas. Quem são os escribas? São aqueles doutores da lei, são os rabinos, os homens que estudam. E para ser um rabino em Israel, nesta época aqui de Jesus, a pessoa tinha que estudar mais de 20 anos. Já pensou 20 anos estudando a Torá?
de Gênesis até Malaquias. 20 anos estudando as interpretações dos rabinos, outros livros. É muito tempo para se formar um rabino. Rabino, então, amado, era acima de 30 anos de idade, a pessoa já era considerada um homem maduro e poderia ser um rabino. Por que você acha que Jesus, quando entrava na sinagoga, as pessoas, ele entregava o livro da lei para ele ler, dava oportunidade para que Jesus ministrasse uma palavra, porque Jesus era considerado também como rabino. Mas nós entendemos que ele não fez essa escola, mas pela sua sabedoria, ele era reconhecido já como rabino, um homem que conhecia profundamente a palavra. Então esses rabinos aqui, esses escribas, chegaram para tentar Jesus, para ver se achava algum problema em Jesus, para ver se achava algum erro em Jesus. E aqui em Marcos capítulo 12, Jesus, olha a coisa tremenda, ele pega toda a lei. O que é a lei judaica? A lei judaica, ela tinha 613 preceitos. Se você achou que era só os 10 mandamentos, não é. São 613 leis. Os 10 mandamentos são 10 mandamentos morais. Os 10 mandamentos não foram abolidos, entendeu? E dentro dessas 613 leis, tem as leis morais, tem as leis cerimoniais, tem os códigos civis, tem todo o sistema de lei judaica que estão ali. E o judeu tinha que cumprir todas aquelas leis. O que Jesus fez? Acompanha comigo na sua Bíblia, no versículo 27. Este respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui nós vemos que um desses intérpretes da lei falou essas coisas para Jesus. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás. Inicialmente, Jesus foi o que citou essas palavras primeiro. Jesus estava com esses mesmos escribas e eles perguntaram: o que é a lei? E Jesus falou, olha, ele resumiu a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Nessas duas leis está embutido todos os 613 mandamentos. Por quê? Quem não ama a Deus e não ama o próximo, né, não cumpriu nenhum dos mandamentos da palavra. Então, ok? Então foi o próprio Jesus que falou isso. Só que aqui nesse texto, um desses escribas citou o que Jesus falou. Aqui ele está citando que o próprio Jesus já havia falado. Porque, por mais sábios que esses homens eram, eles não tinham a capacidade de sintetizar toda a lei em 2 mandamentos. Isso aqui foi algo muito profundo. Entendeu? Vamos pensar, eu ou você, nós temos 113 leis. Como é que você sintetiza 113 leis em 2 mandamentos, sendo que esses 2 mandamentos abrangem todos essas 113 leis? Não é qualquer um que faz. Mas Jesus, nós sabemos, sábio, cheio da unção, cheio do Espírito Santo. Ele foi o primeiro que falou isso. Porque os escribas chegaram nele e falaram assim, e agora? E a lei? O que é a lei? Ele fala, olha, quem não ama a Deus e o próximo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo, se não fez isso, você quebrou a lei. Então, Jesus, nesse versículo 27, quem falou isso aqui foi Jesus. Aqui, esse escriba está repetindo o que Jesus falou anteriormente. Então, isso é algo positivo. Por isso que aqui no versículo 28 ele fala, então Jesus lhe disse, respondeste bem, corretamente, faze isto e viverás. Jesus já havia ensinado esses 2 mandamentos, embutindo todas aquelas 613 leis. Amém? E Jesus maravilhoso é esse. Então nós vemos, amado, que até os ímpios talvez não querem servir a Jesus, mas sabem dos seus ensinos, sabem dos seus mandamentos, sabem dos seus preceitos. Isso é algo maravilhoso, queridos. Isso é algo tremendo, algo maravilhoso. Amém? Deu para entender aqui então?
Isso aqui nós estamos apenas na introdução, nós vamos entrar na palavra profundamente. Isso aqui nós estamos dando um pano de fundo para você entender, para que viemos fazer uma meditação e tomar algumas decisões em nossas vidas, tá ok? Para o judeu, quem era o próximo para o judeu? Escuta o que eu quero dizer para você. Para o judeu, o próximo era aquela pessoa que fosse da sua família. Então, para o judeu, perguntasse, quem é seu próximo? Ele falava, minha esposa, meus filhos, meus pais, esses são os meus próximos. Os demais não são os meus próximos. Você está entendendo por que aconteceu aqui nesse texto? Por que esses dois judeus saíram fora daquele... Nós vamos entrar agora mesmo sobre isso. Tá entendendo? Então, para o judeu está andando na rua, tranquilo. Vê alguém passando necessidade, ele vira as costas e vai embora. Ele não é obrigado a ajudar aquela pessoa. Por quê? O próximo dele é a família dele, não é aquela pessoa que ele não conhece. Não é aquele estranho, não é aquele necessitado que está precisando de um pão naquele momento. Não é aquele que está precisando de um remédio. Não é aquele que precisa de uma ajuda. Não. O judeu, então, para o próximo, só era os seus familiares. O judeu só ajudava os seus familiares de primeiro grau ou até os amigos bem mais íntimos. São esses que eram os próximos. Está vendo aqui, irmãos? Então Jesus está quebrando esse sistema errado de entendimento. Se você talvez pensou que o seu próximo é só a sua família, isso está errado. Não é o princípio de Deus. Para Jesus Cristo, o próximo não é simplesmente as pessoas da nossa família. Para Jesus, o próximo é aquele que está próximo de você. Entendeu? Quem é o seu próximo? É aquele que está próximo de você, naquela situação. Se você sai para a rua, tem alguém deitado no chão, ele é seu próximo. Se você está com a sua família, o seu filho precisa de algo, o seu filho naquele momento é o seu próximo. Então, para Jesus, e que nós temos que entender, o próximo é aquele que está próximo a nós naquele momento, naquela situação, mesmo que ele não seja um parente de primeiro grau, mesmo que ele não seja um amigo, mesmo que seja apenas um desconhecido e quiçá até uma pessoa má. O próximo para Jesus, então, é aquele que está próximo de você naquele momento. Amém? Deu para entender que é o próximo, então? O nosso próximo é aquele que está do nosso lado. Se você está andando na rua, alguém está pedindo esmola, se você quiser ajudar, ele é o seu próximo. Se você está andando, encontra alguém deitado no chão e você puder ajudar, ele é o seu próximo. Se um parente seu está precisando de uma cesta básica, precisando de um remédio, ele é o seu próximo. Então, amado, o nosso próximo é aquele que precisa de uma ajuda naquele momento. Não importa quem seja, mas que se ele estiver próximo a você, você tem que ajudar. Amém? É o que Jesus está ensinando isso. Como ele falou aqui no versículo 28. Respondeste bem, faça isso e viverá. Hoje em dia, nós estamos vivendo tempos complicados, né? Onde alguns conseguiram uma aprovação do seu benefício, né? Com a nação, benefício, outros estão em análise, outros foram recusados, né? Isso é algo que acontece. Muitas pessoas estão precisando de uma ajuda, perderam seus empregos, talvez não recebeu até hoje. Eles são o nosso próximo. Agora entenda o seguinte, amado, nós não somos responsáveis em ajudar todo mundo, porque você não consegue ajudar todo mundo. Ninguém consegue ajudar todo mundo. Mas nós podemos fazer alguma coisa para alguém. Amém? É o que Jesus está falando aqui. Então, amado, só para viver a palavra e não ter boas ações, o que adianta? Nós temos que viver o evangelho, mas também nós temos que ajudar as pessoas que precisam. Amém? Graças a Deus, esse mês, a nossa igreja, pela graça do Senhor, nós distribuímos várias e várias cestas básicas. Se você está precisando de alguma cesta básica, dá o seu nome aí, vamos procurar correr atrás para que possamos entregar isso para você que precisa. Amém? Porque na casa do Senhor não pode ter falta. Se algum irmão da igreja está passando por necessidade, nós estamos negando a nossa fé.
E não é assim que funciona. Amém? Você já entendeu então quem é o seu próximo. O próprio Jesus aqui nos falou. O próximo são as pessoas que estão próximas. Mas Jesus, querido, ele é tão maravilhoso. E ele começa a contar uma história só para quebrar com esse sistema de pensamentos completamente fora de propósito. Porque muitos pensam, não sei se você pensava nisso que eu acabei de falar para você agora, mas eu tenho certeza que isso abriu o seu entendimento, que isso abriu o seu coração para essa nova dimensão de quem é o nosso próximo, para essa nova dimensão de proximidade. O evangelho, como eu falei aqui no começo, querido, tem que ser algo integral. O evangelho não é só pregar a palavra. Você está pregando a palavra, mas aquela pessoa está passando fome. A barriguinha dele está doente. Não adianta você falar de Jesus se que a barriga dele está doente. Você tem que falar de Jesus e tem que levar para ele algo para ele comer. Amém? Jesus Cristo não só pregava. Estão lembrados daquele texto da primeira multiplicação de pães? Naquele local, afastado da cidade, mesmo se fosse comprar alguma coisa para comer, não tinha, era o horário avançado e ninguém tinha empresa suficiente para alimentar 5.000 pessoas. Jesus resolveu o problema daquela alimentação. Amém? Isso mostra que Jesus, ele sempre foi preocupado com questões sociais. As pessoas perguntam, mas Jesus nunca preocupou com questões sociais. Essa é uma grande verdade. Jesus sempre preocupou. Todos que estavam próximos a ele, ninguém ficou passando necessidade. Jesus sempre ajudou todas as pessoas. Essa é a nossa missão. Amém? Então, seguindo aqui a palavra do Senhor, olha. Aqui fala então que Jesus faça isso e viverá. Mas no versículo 29, aqui está escrito que ele começou a querer justificar. Quem é o meu próximo, né? Como que justificar? Com a sua mentalidade judaica. Porque para ele só ajudava quem? Como já falamos, a sua família, os seus amigos, os seus parentes, as pessoas muito próximas a ele. Mas Jesus falou assim, não é assim. Então nós vamos seguir o texto aqui, ó. Casualmente, né? Não, perdão, versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Presta atenção aqui. Certo homem descia da onde? De Jerusalém para Jericó. Jerusalém era uma cidade elevada. Se você olhar, fala sobre muros. A palavra do Senhor fala que Jerusalém foi edificada sobre rochas, né? Sobre montanhas. Então Jerusalém ficava em cima. É uma parte alta da Palestina, como se fosse vários morros. Então Jerusalém ficava lá em cima e Jericó ficava lá embaixo, tá ok? E o texto falou que uma pessoa, certo homem, descia da onde? De Jerusalém para Jericó. Esse descer de Jerusalém, sabe o que significa? Que ele adorou o Senhor. Toda pessoa que descia de Jerusalém, ele tinha ido no templo, ele tinha ido no culto. Olha só, entendeu? Então, queridos, ele foi adorar em Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém estava o templo. Todo judeu devoto tinha que subir para Jerusalém para adorar. Os que tinham poucas condições subiam uma vez por ano. Mas os que tinham muitas condições subiam várias e várias vezes. Eles subiam para adorar. E quando terminava a sua adoração, o que eles faziam? Desciam de Jerusalém. Amém? Então está dizendo aqui Jesus, olha, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores. Tem mais algo muito importante aqui. Esse caminho que esse homem está passando aqui, de Jerusalém para Jericó, existiam vários caminhos, mas existia um caminho mais rápido. E o nome desse caminho mais rápido chamava-se Caminho de Sangue. Foi essa estrada que esse homem aqui entrou, num caminho de sangue. Era uma rota mais rápida, só que tinha muitos salteadores, tinha muitos malfeitores, tinha muitas pessoas que roubavam, matavam para sobreviver. Era um caminho perigoso, mas mesmo assim, muitos
passavam por esse caminho porque era mais perto. Porque se pegasse a outra rota para sair de Jerusalém para Jericó, eram horas e horas e horas. E para chegar mais rápido, fazia o quê? Vamos pegar o atalho. Vamos passar no caminho de sangue. Amém? Estão entendendo, querido, essa história? São esses panos de fundo para a gente ter uma compreensão melhor das Escrituras. A palavra de Deus, irmãos, a gente acha que ela é riquíssima. Nós achamos que é simplesinho. O homem desceu. Não está escrito tudo. Não é isso? Mas você começa a estudar, começa a pesquisar, você começa a entender essas coisas tão maravilhosas e tão poderosas. Nisso nós valorizamos a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus ela é muito profunda. Eu não sei se até agora tem alguma novidade para você, ou tudo que eu falei aqui para você, você já sabia. A palavra de Deus, irmãos, é poderosa, ela é muito profunda. Tá ok? Caminho de sangue. Mas aqui fala de 3 pessoas que desceram por esse caminho. Um sacerdote, um levita e um samaritano. 3 pessoas passaram por esse caminho, querendo chegar mais cedo em Jericó, cortando o atalho, também correndo os mesmos perigos e riscos. Se existe um caminho, que o nome dele é caminho de sangue, isso quer dizer, se você é cristão, se você é ímpio, todos estão sujeitos aos perigos. Você que conhece o Uberlândia há muitos anos atrás, tinha um caminho, já mudou muito. Para quem vai para o shopping em direção ao Clube Caça e Pesca, só os que têm mais de 30 anos de Uberlândia lembra dessa rota. O Clube Caça e Pesca era bem longe da cidade antigamente, há mais de 30 anos, hoje está dentro da cidade, e tinha uma curva muito fechada e muito rápida nesse sentido. E ali morria muita gente naquela curva. Por quê? As pessoas corriam muito, de moto, de carro, e nessa curva era conhecida como curva da morte, como também aqui nas rodovias de Uberlândia, também tinha uma famosa curva da morte, porque muitos entravam em alta velocidade e acabavam capotando seus veículos. Nessa curva da morte, só o ímpio poderia correr risco? Todo mundo, até o que serve a Deus. Se a rua, o caminho é perigoso, todos estão sujeitos aos mesmos riscos. Ok? Um homem desceu, não falou a sua nacionalidade, ele desceu e foi assaltado. Roubaram, como diz aqui, certo homem, não fala quem ele era, não cita o nome dele, não cita a nacionalidade dele, não cita a sua raça, não cita nada sobre ele, só fala que era um certo homem. Ele descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, esse homem foi adorar em Jerusalém. E ele estava descendo, entrou pelo caminho de sangue e veio a cair na roda dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Ou seja, espancou esse homem, roubou e espancou, e jogou ele quase que morto no chão, e ficou lá, estirado no chão. E muitos passavam por ali e não faziam nada. Mas Jesus chama a atenção de 3 pessoas que nós vamos entender e aprender com esses 3 homens, com as suas atitudes. No versículo 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Quem era o sacerdote? Amada, a função do sacerdote era de levar o povo para a presença de Deus. O sacerdote, então, tinha que ministrar. O sacerdote, ele tinha uma função muito importante para o judeu. Era um homem considerado como um homem santo, um homem conhecedor das Escrituras. Você está vendo, irmãos, que o problema não é as Escrituras, são as pessoas. Tem gente que conhece a palavra profundamente, mas a vida dele é a mesma coisa, ele não mudou em nada. Não adianta você conhecer se você não pratica.
Não adianta você saber da palavra se você não vive. Esse sacerdote, irmãos, quando ele passa por ali, vê aquele homem deitado no chão, o que ele fez? Virou, né? Saiu de fininho, não deu nem atenção, nem procurou saber quem era, porque ele era judeu. E aquele homem no chão não era o seu próximo, não era seu vizinho, não era seu parente, não era seu amigo, não era nada seu. Então, para que eu vou ajudar alguém que não é nada meu? Querido, não é assim que nós fazemos também? Nós também não passamos de lá quando vê alguém necessitado no chão, quando vê alguém precisando de um socorro. Nós passamos, eu não quero, como tipo assim, eu não quero me envolver, eu não tenho nada a ver com isso, eu não conheço, eu não fiz nada, eu não vou fazer porque se eu me envolver vai sobrar para mim. Nós fazemos desse jeito também, como esse sacerdote aqui, que não assume, não é problema meu, não é problema dele, ele que passou por ali, ele que sofre as consequências, ele que resolve. Ou seja, nós fazemos igual Pilatos, nós estamos lavando as mãos para os problemas sociais. Não estamos nem aí com ninguém, as pessoas estão morrendo de fome e nós estamos vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Querido, isso é o falso cristianismo. Não é isso que Jesus quer de mim e de você. Não é isso que ele espera daquele que teve um encontro genuíno com o Senhor. Não é isso que ele espera daquele que foi salvo, daquele que foi liberto, daquele que é transformado. Não é isso que ele espera de nós. Pelo contrário, nós temos que dar bom exemplo. Não adianta, irmãos, você apenas chegar todo aquele famoso desodorante, põe a Bíblia debaixo do braço e vai para o culto e não ajuda ninguém. Os seus vizinhos, amigos estão passando necessidade, estão precisando de uma palavra, nenhuma palavra você leva para ele. Que cristianismo falso é esse que as pessoas estão vivendo? É impossível, amado, pleno século 21, nós vivemos isolados em comunidades, só ajudar nós mesmos, é impossível. Os irmãos nos conhecem e sabem disso. Eu tenho falado, irmãos, cesta básica, primeiramente na igreja quem precisa, nós atendemos. Depois eu deixo bem claro, você conhece alguém, não importa quem seja, não importa a religião dele, se tiver passando necessidade, a gente passa para ele. Primeiro nós ajudamos os de casa e depois ajudamos as pessoas lá fora também. Sem preocupar de que igreja ele é, sem preocupar se é cristão, e muitos menos se ele vai voltar para a igreja ou ele vai se tornar membro da nossa igreja porque ganhou uma cesta básica. Não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é ajudar. Querido, nós temos que pensar nisso como igreja do Senhor. Esse homem, então, por ser sacerdote, presta atenção aqui. O sacerdote, irmão, se ele tocasse em uma pessoa morta, em uma pessoa doente no chão, ele se tornava impuro. Esse sacerdote aqui, vou te falar o que aconteceu com ele. Ele estava trabalhando. Muitos sacerdotes não moravam em Jerusalém. Alguns sacerdotes moravam em Jerusalém e outros sacerdotes moravam em outras cidades. Então, quando era o turno de trabalho dele, ia trabalhar uma semana ou um mês completamente lá. Ele subia, trabalhava e depois acabou o trabalho dele, ele voltava para a sua casa. Esse sacerdote estava voltando para a casa dele. Esse sacerdote morava em Jericó, mas trabalhava em Jerusalém. E se esse sacerdote, pela lei judaica, se ele encostasse uma pessoa doente ou morta, como o texto falou, semi-morto, ou seja, estava quase, ele se tornava impuro. O que ele pensou? Eu não vou me sujar. Porque se um sacerdote ficasse impuro, ele tinha que ficar uma semana trancado dentro de casa para se descontaminar. Porque a lei é rígida. A lei não liberta, a lei não salva, a lei só impõe condições para que o homem fique preso. Esse sacerdote, então, eu não vou me envolver, porque eu vou me tornar impuro. Ele só pensou nele. Ele não pensou que o outro precisava de ajuda. Ele não pensou que o outro precisava de uma solução. Ele não pensou que o outro precisava de comer. Irmãos, não pense só em você. Com certeza ele chegou na mente dele. Eu vou embora, mas o próximo vai vir ajudar. Não é assim que nós fazemos? Quando alguém te pede algo, hoje eu não tenho, mas o próximo que passar aqui, parar o carro, tem certeza que ele ajuda.
nós sempre transferimos para que o outro faça. E com certeza, o outro quando chega, ele pensa igual a você, igual o antecessor dele. Eu não vou dar hoje, mas o próximo que parar aqui vai ajudar. E assim, o dia inteiro, ninguém ajuda ninguém. Que sempre você ou outras pessoas pensam, o próximo vai ajudar. Isso está errado. Quem é seu próximo, irmão? O seu próximo estava ali. É o que está naquele momento ali. É ele que você tem que ajudar. É ele. Não é aquele distante. Esse sacerdote, querido, ele não queria se envolver. Porque ele se julgava melhor do que aquele homem. Eu não fui assaltado. Eu sou um homem santo. Eu sou um homem temente a Deus. Eu não posso fazer isso. Aquela palavra, o que vão falar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Querido, que papel tão... Não se esperava desse homem. Um homem temente a Deus. Um homem que ensina os outros a ser temente a Deus com um coração tão fechado. Não adianta falar de amor e não viver amor. Não adianta falar de perdão e não viver o perdão. É um discurso falso, vazio, sem vida. De quem se esperava tudo, não se fez nada. Esse sacerdote, ele jamais, como homem santo, como homem de Deus, como voz profética, ele poderia fazer isso. Sair de lado, como o texto aqui falou, e vendo, passou de largo, deu a volta, contornou e seguiu o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Você imaginou, irmão, como é que essa pessoa dorme com essa consciência? Já pensou, lá na frente, aí chega uma notícia, só exemplo. Morreu um cara ali que se alguém ajudasse, ele poderia ser sobrevivido. Aí, gente, eu passei ali e não fiz nada. Será que não entraria na mente um sentimento de culpa? Porque ele poderia ter ajudado. Mas como não fez nada, a pessoa vê a óbito. Amado, o nosso papel, como eu já falei, não é resolver problemas de todo mundo. O nosso papel é ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Quem é seu próximo? Para esse sacerdote, aquele homem que não cita sua raça, não cita nada sobre ele, não era seu próximo. Segundo texto aqui, versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo também, passou de largo. Que era o levita? Era o cantor, era o adorador. Ministrava na presença de Deus. Ele também trabalhava no templo. Ele foi cumprir o seu trabalho e estava voltando para sua casa. Ele morava em Jericó e escolheu esse caminho mais rápido para chegar em casa. Ele estava tão preocupado para chegar em casa para descansar, tipo aquele que trabalha o dia inteiro e não vê a hora de chegar em casa e chegar, já tira o sapato, fica descalço, tira a camisa, põe uma bermuda, fica lá tranquilão, deitado no sofá. Parece que esse levita não estava vendo a hora de chegar na casa dele para ficar sossegado. Só que tinha um detalhe, no meio do caminho, ele não sabia que antes dele um sacerdote tinha ido embora. Tá vendo como é que as coisas acontecem? Aí chegou a vez dele, ele vê aquela cena, o que ele fez? Um moribundo, um doente, saindo sangue, e se eu encostar a mão nele, olha a reputação, eu vou ficar impuro. O que ele fez? Não vou me envolver. Ou seja, cada um cuida de si. Querido, sabe que cada um tem condições de cuidar de si? Aquele homem naquele estado, ele tinha condição de fazer o quê? Porque quando passou o primeiro, ele nem sinal de vida com certeza deu. Estava semi-morto, estava desacordado. Nem para pedir um socorro.
Quando passou o levita, ele teve voz, porque estava desacordado. Aí chega o segundo homem, né? Um levita. Ele continuou desacordado, não pôde nem pedir socorro. Fui assaltado, me roubaram, me ajuda. Ele não pôde falar nada porque a surra foi tão grande que ele ficou desacordado. Que situação é essa, querido? Né? Ele, o mesmo entendimento, ele não é meu próximo. Né? Não vou me envolver. A minha função é cantar, não é assim? Não, eu sou pastor, minha função é só pregar, não é ajudar. Não, o negócio meu é cantar. O meu negócio é... Não, irmão, não importa o que você faça. Se alguém precisa de ajuda, você tem que fazer. Pastor, eu não tenho como ajudar ninguém. Mas eu te pergunto, você pode orar por ele? Se você pode orar por ele, você já está ajudando? O que nós não podemos fazer, amado, é cruzar os nossos braços e como se nada tivesse acontecido. Só que tem um detalhe que eu quero te ensinar também. Não entre no problema do outro. Amém? Ajude, mas o problema não é seu. A sua função é dar um alívio naquele momento que está passando aquele homem. Não quer dizer que você vai ter que levar para sua casa e assinar a carteira dele e ser responsável por tudo. Não, você tem que fazer o que você pode fazer, porque tem muita gente que não quer se envolver porque tem medo de assumir todas as consequências. Não, irmão, a nossa função é só de fazer algo. Fazer o que for necessário para aquele momento, porque quem resolve todos os problemas não somos nós. Mas nós não podemos também nos furtar e cruzar os nossos braços como se nada tivesse acontecido. Você pensa assim também? Cada um cuida de si, cada um é responsável, como diz, cada um com seus problemas. Não tem uma frase assim, né, irmão? Talvez você já falou essa frase. Cada um com seus problemas. Que mundo individualista é esse que nós estamos vivendo? Nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós tínhamos que mudar o nosso vocabulário. Nós não fazemos parte dessa maneira, irmãos. Queridos, nós não podemos falar isso. A nossa função é de fazer algo. Tá ok? Talvez esse levita pensou, se fosse um levita eu tinha ajudado. Se ele visse ele com o instrumento, né? Tá com violão lá, é cantor, eu também sou cantor, vou ajudar ele porque ele é cantor. Que pensamento totalmente egoísta. Jesus aqui está ensinando, irmãos, para esse escriba, que esses dois homens erraram. Erraram porque não ajudaram. Não importa a sua função, não importa quem você seja, quem é seu próximo. Mas o texto aqui seguindo, versículo 33. Certo samaritano. Vamos parar aqui um pouco. Quem é o samaritano? O sacerdote, você já sabe quem é. O sacerdote é um sacerdote descendente da tribo de Levi. É um judeu. Quem é o levita? Você já sabe, é descendente também da tribo de Levi, né? Desde pequenininho, esses dois homens foram ensinados a ser isso, foram treinados, né, para que pudessem ser levitas e sacerdote. Mas quem é um samaritano? Vou te falar quem é um samaritano. O samaritano era um povo que ninguém gostava. O judeu odiava o samaritano. O judeu falava que o samaritano era um meio crente. Era um crente meia boca. Porque realmente os samaritanos eram assim. Os samaritanos, eles não serviam a Deus 100%. Eles amavam a Deus, amavam a lei de Moisés, mas não viviam 100%. Eram pessoas meio crentes, só que tem um detalhe. Todo mundo acha que todo mundo é ruim. Mas sempre existe gente boa no meio de pessoas ruins. Se alguém fala, você mora no bairro tal, esse bairro é perigoso, Irmãos, não quer dizer que todo mundo lá é bandido e marginal. Não quer dizer que todo mundo que mora nesse bairro é perigoso. Todo lugar, aprenda, todo cesto, não importa de onde vem o cesto, sempre tem maçãs podres e maçãs boas.
Entendeu? A pessoa, por fato de ser pobre, não quer dizer que ele é um marginal. Não quer dizer que ele não vale nada. Sempre tem maçãs boas em todos os cestos. Nós não podemos julgar. Não podemos colocar no mesmo pacote. Não podemos fazer isso. Então o samaritano era esse povo. O samaritano, amado, ele era um judeu misturado. Era um judeu que casou com pessoas que não eram judias e nasceu uma descendência que não era 100% judeu. Porque o judeu só casava com o judeu. O judeu não casava com outra pessoa que não fosse judeu. Para manter a mesma geração, o mesmo sangue igual. O samaritano não. Ele foi casando e envolvendo com várias nações e no final de todos esses casamentos anteriores, apareceu uma raça vinda de todos eles chamados samaritanos. Ok? É um judeu que não é 100% puro. Nenhum judeu gostava de samaritano. E Jesus, ele chega no poço. Estão lembrados daquela parábola, aquele texto daquela mulher samaritana que foi buscar água lá no Evangelho de João? Jesus chega lá e prega o Evangelho. E aquela mulher converte e chama todos os moradores lá de Samaria para ouvir Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, ele não tem acepção de pessoas. Ele não tem acepção de classes sociais. Para ele, o ser humano é um ser humano. Não importa se ele é branco, se é preto, se é amarelo, se é rico, se é homem, se é mulher. É um ser humano que precisa ouvir a palavra, que precisa conhecer mais de Deus. Era esse homem aqui então. Agora, irmãos, o que você espera de um samaritano? Com certeza, nós esperaríamos muito de um sacerdote. Nós esperaríamos muito de um levita. Mas de um samaritano, ninguém esperava coisa boa. Só que esse homem mostrou que ele não era como os demais. Eu posso ser o que você acha que eu sou, mas eu não sou o que você pensa. Você entendeu? As pessoas falam tantas coisas ruins de nós, mas nós não somos aquilo que elas falam. Tem pessoas que não nos suportam, mas nós não somos o que eles pensam. Não importa o que falam de você. Você sabe quem é você. Pode tentar, querido, mudar. Pode tentar fofocar sobre você. Pode tentar fazer história, inverdades. Mas você sabe quem é você. Amém? Não mude a sua essência pelo que as pessoas falam de você. Seja você. Amém? Seja você. Não esquenta com isso não, irmão. Fica firme. Amém? Fica firme. É Deus na sua vida. Tá ok? Um samaritano, então. Que caminho que ele vai passar? Caminho de sangue. Subiu Jerusalém. Está descendo. Né? Descendo para Jericó. Chegou lá, encontrou o mesmo que 2 homens que tinham que ajudar, não ajudou, deitado no chão. O que esse samaritano fez? Foi lá, olha o texto que fala aqui, ó. Passou-lhe perto e vendo, compadeceu dele. Quem era o próximo para esse samaritano? O samaritano tinha que fazer igual o judeu, só ajudar judeu. Não é isso? O judeu só não ajudava o judeu? O samaritano tinha que ajudar quem? Só o samaritano. Mas ele não fez isso. Ele também não sabia quem era, não sabia a raça daquela pessoa, não sabia se ele era um judeu, não sabia se ele era um grego, não sabia se ele era um samaritano. Para ele pouco importou. Por quê? Para esse homem, o próximo dele era o que estava próximo. Quem é seu próximo? Esta nós aprendemos. Tá vendo? Fala que ele chegou próximo. O próximo para esse samaritano era quem estava precisando de algo. Era quem precisava ser acudido. Querido, olha para o seu lado. Há pessoas que estão precisando de algo que você pode ajudar.
Há pessoas que precisam de uma palavra de Deus que você pode pregar. É o próximo que precisa ser salvo, porque ele está se perdendo sem salvação. E você tem um evangelho que liberta, você tem um evangelho que salva, você tem um evangelho que transforma, você tem um evangelho que muda aquela pessoa. Ele é o próximo que precisa ser salvo, tirado do pecado. Mas nós passamos de largo. Temos que pregar a palavra e temos que ajudar se for necessário. Esse é o nosso próximo. Olha o versículo 34. E chegando, curou o ferimento aplicando o quê? Óleo e vinho. Aqui nós vemos dois remédios. Nós sabemos que o óleo serve para comer, não é isso? Na comida. E o vinho como para a bebida. Mas também era usado como antisséptico. Era usado para curar as feridas. Né? Óleo, né, para cicatrizar aquela ferida, e o vinho para tirar toda aquela infecção. Ele usou, ele tinha algo que poderia dar os primeiros curativos ali. Querido, nós temos algo que pode dar os primeiros curativos para as pessoas que estão doentes, estão feridas de almas, estão desesperadas. Você tem óleo, você tem vinho, o que é? Palavra de Deus, você tem, você pode falar. Libere sobre ele, libere sobre a vida dela uma palavra de vitória. Libere sobre essa pessoa a palavra de bênção. Libere sobre essa pessoa a palavra de esperança. Você tem o vinho e o óleo nas suas mãos. Esse samaritano, então, tinha uma palavra amiga, tinha uma palavra de vitória, tinha uma palavra que poderia ajudar aquela pessoa que estava lá deitada ao chão. E a primeira coisa que ele fez foi isso, dar os primeiros socorro, é o pronto socorro. Quando você fala de Jesus para alguém, é um pronto socorro. Quando ele aceita, você leva ele para o hospital, é isso. E o hospital é a igreja, amém? As primeiras coisas é essa. Esse samaritano, então, quando chega perto daquele homem no chão, o que ele pensou? Se eu não ajudar, ninguém mais vai fazer. Olha a mentalidade dele, irmão. Porque os demais, se não estão nem aí, o próximo resolve. Ele não esperou outra pessoa chegar. Ele não esperou. Ele falou ao contrário. Se eu não ajudar, ninguém mais vai ajudar. Não conheço essa pessoa, pouco me importa. Não sei nada sobre ele, pouco me importa. Ele é o meu próximo, é ele que todas as pessoas deveriam ajudar, é ele que todas as pessoas precisavam ajudar. E mais, eu vou fazer o meu melhor. Aleluia! Esse homem quis fazer o seu melhor. Amado, faça o melhor para o seu próximo. Faça o melhor, pregue a palavra, fale de Jesus, convide ele para a sua célula, convide ele para a sua casa, convide ele para os cultos, compartilhe nas redes sociais as palavras para que ele também seja abençoado. Faça o melhor. Essas pessoas estão precisando de ajuda. Estão precisando de alguém que estenda a mão, mas ninguém aqui é samaritano. Parece que tem mais judeu na igreja do que samaritano. Onde estão os samaritanos? Onde estão aquelas pessoas que têm compaixão? Onde estão aquelas pessoas que têm amor? Onde estão aquelas pessoas que estendem as mãos? Onde estão aquelas pessoas que amam? Está fazendo falta, irmão. Está fazendo falta, vamos mudar o nosso coração, vamos mudar a nossa mente, vamos mudar os nossos pensamentos, vamos mudar as nossas atitudes. Chega, porque as pessoas estão cansadas desse cristianismo superficial, esse cristianismo que não tem transformado vida, porque nós não temos sido transformados, nós estamos pregando algo para as pessoas que nós não vivemos. Esse sacerdote, que autoridade ele tinha para ministrar a palavra? Esse levita, que autoridade ele tinha, porque ele não vivia o que ele pregava? A lei falava de amor, sim. A lei falava de amor, sim. Mas eles não viviam a lei. Eles não importavam, só estavam preocupados consigo mesmo.
Amado, saia da sua redoma, saia do seu mundo encantado e volte para a realidade nua e crua. As pessoas estão morrendo sem compaixão, sem amor, sem salvação, sem Jesus e sem auxílio. Mas nós sabemos de tudo isso e não temos feito nada para mudar essa realidade. Amado, você não vai consertar o mundo. Quem conserta o mundo é Jesus. Mas você pode fazer a sua parte. Você pode fazer a sua parte. Porque há muitas pessoas que estão no chão. E o texto aqui fala mais. Ele seguindo aqui, ó, tirou, levou ele para uma hospedaria, pagou a diária dele e falou mais, olha, eu estou indo embora, mas eu vou voltar. E se precisar mais de dinheiro, quando eu voltar, eu restituo. Esse homem não só deu o pronto entendimento ali, não. Ele quis cuidar dele. Cuidou até que ele recuperasse. Querido, quanto que vale uma vida? Esse é o X da questão. Quanto que vale uma vida? Se para mim e para você não vale nada, nós estamos vivendo o quê? Que vida louca é essa? Se uma vida não tem valor, se uma pessoa não tem valor, que cristianismo é esse? Jesus Cristo está desmontando esse falso cristianismo aqui, desses homens que só liam, mas não viviam, não praticavam, eram mentirosos. Amado, porque quando nós conhecemos a palavra, ela tem que nos libertar, nós temos que mudar, nós temos que aprender. Não basta apenas ler, nós precisamos viver esses dias. Sabe qual igreja que vai prevalecer nessa geração atual? É aquela igreja que vive a palavra, é aquela igreja que cumpre a palavra, é aquela igreja que está com base na palavra do Senhor. É tempo, irmão, nós voltarmos para o verdadeiro evangelho. É tempo de vivermos intensamente a palavra do Senhor. O nosso próximo está morrendo, o nosso próximo está passando necessidade e nós em casa tranquilo, né? Esse fica em casa, qual parte desse fica em casa que você não entendeu? Não é para você, nem não é para mim, irmãos. Não tem que ficar em casa coisa nenhuma. As pessoas estão morrendo e nós estamos ficando em casa. As pessoas estão precisando de ajuda, nós estamos ficando em casa. As pessoas não estão escutando mais sobre Jesus e nós estamos ficando em casa. Saia de casa com responsabilidade, mas não fique em casa não fazendo nada. Não adianta ficar em casa e não fazer nada. E o próximo? Quem é o nosso próximo? Meu Pai eterno, que igreja é essa? Você está sendo esses dias. Que igreja você está sendo esse dia? Porque igreja, irmãos, não é prédio. Igreja é pessoa. Sou eu, você, nós. Igreja aqui é pessoa, não é estrutura física. Estrutura física é prédio. Igrejas são pessoas. E nós, como pessoas, como igreja, nós temos que fazer a nossa parte. Temos que pregar o evangelho, temos que ajudar. Versículo 36 aqui, ó. Qual desses três parece que tem sido o próximo ao homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai, procede tu de igual modo. Ou seja, irmão, onde está a misericórdia? Onde está a misericórdia? Nós não temos usado misericórdia. Nossa vida está boa demais. Graças a Deus. Mas o fato de estarmos bem não quer dizer que nós temos que importar com mais ninguém. Nós temos que ajudar as pessoas. Ajudar primeiramente em oração. Segundo, testemunhando. Terceiro, pregando. Quarto, se for necessário, ajudando financeiramente. Muitos estão precisando de ajuda. Há muitas pessoas no chão. Há muitas pessoas que apanharam da vida. Há muitas pessoas que estão sofrendo. Há muitas pessoas que não têm nem voz e nem força para estender a mão ou gritar por socorro. Você passa por ele está paralisado. Ele não tem nem força para pedir para você: olha, ora por mim. Ele não tem nem voz para falar, porque ele não consegue mais. Porque o problema dele é tanto, o pecado dele é tanto, a vida de miséria dele é tanto que ele não consegue mais, como se o Satanás estivesse prendendo ele, amordaçando.
Irmãos queridos, filhos de Deus, amados em Cristo Jesus, nós temos que ver essa situação que está a humanidade hoje. Pessoas morrendo sem salvação, pessoas sendo assaltadas por Satanás, pessoas sendo escravizadas e a igreja deitada em berço esplêndido e a igreja não fazendo nada. É tempo de nós sairmos das quatro paredes, é tempo de vivermos o evangelho vivo como Jesus falou. Aqui Jesus teve a grande oportunidade. Eu não sei se esses homens aprenderam alguma coisa, eu não sei, porque aqui o texto não fala, mas o próprio Jesus aqui é muito claro dizendo: faça isso de igual modo, faça isso, faça isso. Eu não sei se ele aprendeu essa lição, mas eu queria, amado, que essa noite você aprendesse essa lição sobre o nosso próximo. O nosso próximo é aquele que precisa de ajuda. Vamos ajudar as pessoas, querido, em Cristo Jesus. Vamos ajudar porque nós amamos. Vamos ajudar porque elas precisam. Vamos ajudar, sabe por quê? Você foi ajudado um dia, alguém um dia pegou você pelas mãos, alguém um dia levou você para Cristo, alguém um dia pregou o evangelho para você, talvez alguém um dia te deu até alguma cesta básica. Hoje, graças a Deus, você não precisa. O que fizeram comigo e com você, nós temos que reproduzir com os demais. Vamos aprender com esse homem que não era ninguém. Esse samaritano não era nada na sociedade. Era a pior das espécies. Não era uma pessoa para ser amiga de ninguém. Ninguém queria ser amigo ou vizinho desse samaritano. Ninguém queria relacionar com ele. Mas ele deu uma grande lição. Um cala-boca. Naqueles que acham que têm alguma coisa, que são alguma coisa. Amado, nós não somos nada. E você sabia, e tenho certeza que você sabe disso, que nós aprendemos com aqueles que têm menos do que nós. Nós aprendemos com aqueles que são menos do que nós. Nós aprendemos com aquelas pessoas que não têm nada. Nós aprendemos. Abra o seu coração, filho. Aprenda essa lição. Nós precisamos de ajuda. Precisamos ajudar. Precisamos ajudar e ser ajudado. Desses três, quem é você? Você é um sacerdote, o que conhece? Você é um levita, o que canta? Ou você é aquele que ninguém dá nada? Esse aqui não vai dar em nada. Esse aqui não dá em nada. Esse aqui não presta. Esse camarada, veio lá do interior. Está morando aqui em Uberlândia. Veio lá do interiorzão, não tinha nada. Morava no meio do mato. É esse que faz algo. Vamos ajudar. Vamos orar. Vamos estender as mãos. Nesses três homens, eu e você, tem que procurar ser o samaritano. Foi o melhor exemplo. Amém? Foi o maior exemplo que foi dado. Eu quero finalizar, querido, fazendo essa pergunta mais uma vez. Quem é o seu próximo? Quem é seu próximo? O que está próximo ou aquele que você quer ajudar? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graça esta noite por essa palavra. Deus, por esse texto, o Senhor nos ensina, o Senhor nos leva ao nível de compreensão, ao nível de mudança, ao nível de transformação. Não podemos viver um evangelho só de aparência. Não podemos ser religiosos. Tira toda a religiosidade do nosso coração. Ó Deus, essa religiosidade que foi nos ensinada, que foi transmitida por pessoas com boas intenções, com certeza, mas essa religiosidade não tem feito bem às nossas vidas. Meu Deus, tira isso de nós. Toda a religiosidade, que possamos viver o evangelho verdadeiro. Deus de poder, Deus de unção. Muda, Senhor. Nos ensine a cuidar daqueles que precisam ser cuidados. Nos ensina a amar, sem procurar recompensa, sem procurar louvor, honra ou glória. Mas venhamos, Senhor, ajudar todos aqueles que precisam,
principalmente pregando o teu evangelho, pregando para eles uma palavra de vitória. Te damos graça por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém ou amém? Tá feliz ou tá triste? Aprendeu? Aleluia, irmãos. Isso é algo maravilhoso, a palavra do Senhor. Nós aprendemos muito com ela. E hoje, nessa ministração, nós já podemos ver que o nosso próximo está bem mais próximo do que você imaginava. Ajude as pessoas. Amém? Seja, como diz esse texto, o bom samaritano. Amém? Nós somos o bom samaritano. Aquele que está sempre disposto para ajudar e para amar. Deus abençoe, semana de bênção, semana de vitória. Só para te lembrar que quinta-feira, hoje, né, nosso culto está sendo transmitido, essa live, e também nós temos um culto presencial não gravado, tá ok? A hora que você tiver firmeza, tiver com tranquilidade, tiver com confiança e segurança, venha para os cultos de quinta-feira, tá ok? E também no domingo, 9 horas da manhã e 18 horas. E lembrando que só o culto das 18 horas, ele é ao vivo, tá ok? Então hoje o único culto ao vivo que nós temos é o culto das 18 horas no domingo, tá bom? Isso aqui está sendo gravado e estão tendo o nosso culto ao vivo, amém? Que Deus abençoe, deixa Deus agir, clame pelo Senhor. Se precisar de alguma coisa, nós como igreja somos os samaritanos, estamos dispostos a ajudar. Deus abençoe a todos.